Boa tarde aí, quem for ver a live de hoje. Hoje não deu nem para me programar aqui tema direito, né? Eu vou trazer um tema aqui, de leve, um tema aí pra gente meditar, né? Mas não deu para fazer anúncio, ficou meio corrido hoje. Fala, Rodrigo, pelo menos hoje tu consegue, né? Vamos falar aí, Rodrigo, o que será do futuro do Karatê, né, cara? Essa desunião toda aí, essa coisa aí de todo mundo lutando pela sua sigla, né? JKA, JKS, SKF, ninguém quer sair do seu trono, né? As pessoas às vezes estão há anos aí estudando Karatê, né? Sabem pra caramba da arte e acabam atingindo status na arte que acaba, né? Não querendo sair daquela posição, né, Rodrigo? Tipo, o status que é a posição, né? Você vê isso até em dojo menor, como o nosso mesmo, né? Um ou outro, né? Ali tinha uma determinada preocupação, né? Com relação à hierarquia da escola, quer dizer, imagina em escolas grandes isso, né? Karate Jutsu, seja bem-vindo aí, meu amigo. Então, o que será, né, do Karatê com relação a essa coisa de todo mundo lutando por si, pela sua escola, né, e não pelo Karatê, né? Hoje eu estava, mandaram, o Sensei Rafael, que está sempre aqui conosco, ele está num grupo de WhatsApp meu, ele pediu para entrar, que lá está o Sensei Daniel Santos, está o Sensei Fernando, que está aqui, volta e meia, né? Está o Sensei Flávio, né? Tem outras pessoas, de um modo geral. E o Sensei Rafael, que volta e meia está aqui, ele mandou um vídeo de Kobudo, né? Um vídeo curto. Tá lá um sensei segurando a tonfa, né? A madeira aqui, e ele faz os movimentos, né? Para mostrar, né? Inclusive com aquela ponta da tonfa menor, pá, pá, né? Pá, pá, né? Para mostrar a conexão que tem com o Karatê. E aí o papo começou a rolar em cima disso, né? Com relação à conexão do Kobudo com o Karatê-do. E aí eu falei, olha, quando a gente vê, né, esse movimento que ele mesmo fez aí com a tonfa, né? Vamos supor que ele esteja segurando a tonfa aqui, tá? Pá, madeira aqui, né? Aquela ponta menor aqui, né? E a outra aqui. Aqui, aliás, a menor para cá e a maior para cá, e aqui o cabo, né? Então vocês imaginem isso aí. E a movimentação soltou deu o que? Pá, ele fazia com a madeira, fazia o Genamarai, coisas assim. O Jodanagi o que, né? Cada mão tinha uma tonfa. Eu falei, cara, as movimentações que ele está fazendo, assim como, né? Tem no Shorin-ryu, tem no Shotokan, né? E assim por diante. E aí eu comecei com aquele papo de que, cara, tá vendo? Quanto mais a gente estuda, observa, a gente vai vendo lá, quando, né, lá no próprio Basai Shopa, né, pode estar aqui com boa, levantou, não é? E tem aplicação a mãos nuas, o próprio DT também, né? Pá, né? Pá. Sabe, o Bo está presente bastante ali, e como a gente pode ver, a tonfa também, né? E assim por diante e tal. Então a conexão Okinawa Shotokan sempre vai existir. Bases, né? Santin-dachi, não veio do Jujutsu. Hangetsu-dachi, tudo vem de Okinawa, né? De um modo geral. Shikodachi. Já tentaram dizer, não, Shikodachi de repente veio do Sumo. Não, nada a ver, nada a ver. Já tinha estilo de Okinawa lá. Então fica essa coisa, né, de tentarem afastar o Shotokan da sua raiz, achando que só tem influência japonesa. Não é. Não é isso, né? Tem também, foi um estilo de karatê que acabou absorvendo ali por causa dos adeptos japoneses já praticantes de outras artes marciais. O próprio Sensei Nakayama, né? Além do karatê, praticava, né, o kendo, né? Até onde eu lembro. Eu acho que o Sensei Daniel até
citou isso hoje. E na realidade, o que a gente percebe é que todo mundo está lutando pela sua verdade, né, cara? Todo mundo está lutando aí pelo que acredita, mas de uma forma assim, muito por si próprio mesmo, né? E não nem tanto por eles, né? E nem tanto pelo estilo, aliás, mais por eles, né? Então fica aquela coisa. E o Sensei Daniel virou e falou: olha, realmente o Nakayama Sensei, ele parece que quando eu falo isso eu estou diminuindo ele, mas não é, né? E aí eu fui vendo a opinião dele e eu via que era a mesma que a minha. Tanto que eu tenho um texto no meu livro que já foi divulgado, inclusive, né? Ele acho que um dos últimos textos antes de entrar os textos inéditos no meu livro, que fala do Nakayama, que na época algumas pessoas acharam, né, que era um ataque ao Nakayama, que eu estava falando mal. Não, eu falei, olha, em outras palavras, eu vou falar o que o Sensei Daniel falou, eu falei no meu texto. Olha, o Nakayama tem um trabalho bom, foi essencial para o Karatê, foi, né, aquela coisa, o Karatê que ele apresenta para o mundo é excelente, mas sim, ele lutou pelo Karatê com uma cara japonesa, né? Ele, de uma certa forma, né, afastou ali o Karatê, né? Ele não ficou buscando, porque ainda que ele tenha feito buscas pessoais, discretamente colocando no Shotokan, né, uma vez que ele continuou na prática do Karatê e nas cabeças ali, após o falecimento do Sensei Funakoshi, isso não era evidente. Isso não ficou de uma forma gritante. Eu acho que o trabalho do Kanazai e do Asai foi muito mais nessa direção, né? Então, pelo que me parece... Espera um instantinho. Filha, eu estou trabalhando. O que foi? Ele fica tentando sermos. E aí ele ficava dizendo... Depois você me conta, filho. Aí ele ficava dizendo... Então, depois você me conta. Criança é sempre assim, né? Espontânea. E aí o que acontece? Querendo ou não, eu vejo da mesma forma como o Sensei Daniel vê, o Sensei Nakayama como um grande difusor, um cara não estudioso do Karatê. Mas o que mais bate com essa minha percepção, né, de que ele pegou o Karatê e quis mostrar como arte marcial japonesa, né, fortaleceu isso que já estava sendo trabalhado desde a introdução do próprio Karatê lá, né, com as exigências da Butokukai. O que a gente percebe é que quando realmente a gente tem acesso àquelas histórias, tipo a do Gozo Shioda, quando ele chega e fala, olha, eu fui chamado pelo senhor Nakayama para dar aulas na JKA por um tempo para os instrutores a pedido do Sensei Nakayama, que estava preocupado com a perda da marcialidade do Karatê, né? E a evolução dos ocidentais. Então ele me chamou para um resgate, blá 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 blá. Aí você raciocina, cara, então por que não chamou alguém do Shorin-ryu? Não podia resgatar, fazer esse resgate de uma forma oficial, esse resgate que o Naka está fazendo hoje em dia, que o Asai e o Kanazawa fizeram no passado, e tantos outros aí. Entendeu? Mas não houve isso. Não houve isso da parte dele. Ele chamou um mestre, um especialista de uma arte marcial japonesa. Acrescentou. Obviamente, como qualquer outra arte marcial japonesa, iria acrescentar. Mas ele não fez um resgate, né, com as raízes do próprio Karate Shotokan lá no Shorin. Não fez, né? Então, é mais um motivo que eu tenho para acreditar que ele, sabe, não quis. Ah, mas estão falando por aí que quando eu escrevi esse texto, eu havia visto um texto, se não me engano, acho que até do tal do Pinto-san, né, falando que tinha gente diminuindo o Nakayama, dizendo isso, aquilo e tal, e ele foi um dos maiores contribuidores e bababá do Karatê. E eu falei isso, eu fiz esse texto, olha, é isso, não tiro mérito nenhum. O cara era excelente karateca, formou excelentes mestres, orientou excelentes pessoas, mas, cara, a visão dele era mais durinha,
Cara, ele tem um karatê mais durinho se a gente for comparar com outros. Ele tem uma coisa mais, aquela coisa bem japonesinha, na dura. Ele trouxe muito disso, sabe? Ele trabalhou muito isso, né? Eu prefiro o Kanazawa e o Asai. Obviamente, todo karateka tem que estudar também Nakayama, o material que ele deixou. Eu tenho, mas eu não me identifico tanto com ele quanto me identifico com esses outros dois. Otávio, seja bem-vindo aí, Otávio. Boa tarde. Então, hoje a gente vê muito esse duelo, né, de siglas, JK, JKS, né, KW não sei o que, SKF, e assim vai, né? E aí quando a gente pega um sujeito como eu, que está aqui falando do Shotokan em si, porque o próprio Sensei Daniel no grupo de WhatsApp virou e falou, quando o indivíduo se permite observar o Shotokan fora da JK, mas o Shotokan em si, o histórico do Shotokan, de um modo geral, ele vê que não é só o Nakayama, aí, o Otávio que chegou aí, está dizendo, eu sigo a linha do Nakayama. Eu sigo oficialmente Kanazawa, mas eu gosto do Asai, eu estou captando, né? Eu não me prendo só ao Kanazawa, mas particularmente eu acho ele mais amplo, assim como o próprio Asai, do que a linhagem da JK, do Nakayama, entende? Todos saem de lá, mas eu pessoalmente prefiro, né? Então é o que o Sensei Daniel Santos falou, cara, quando o indivíduo pega a visão geral do Shotokan, ele vai ver coisas muito diferentes, pensamentos diferentes, aplicações diferentes, técnicas diferentes, e todos foram do Shotokan. Todos foram do dojo do Funakoshi, né? Então por aí vai, entendeu? Eu, particularmente, tenho minha forma de pensar, né? Geralmente, inclusive, né, quem é mais radical é o pessoal da JK, que acha que desalinhou daquilo, já não é o Shotokan original. Quer dizer, aí já cai na conta do Nakayama. E muitos argumentam o Funakoshi. Não, se Nakayama seguir a rigor o karatê de Funakoshi. Espera aí, se a gente for debater isso aí, vai se aprofundar e vai ver que o próprio Sensei Nakayama já deu uma outra cara. Quando a gente pega os livros de karatê com Gishin Funakoshi, qualquer foto de Yoshitaka, né, é diferente. Hoje, Yoshitaka talvez seria uma transição de Funakoshi Pai para o que a gente pratica, né? Que dizem que a Shotokai deu continuidade, né? Mas fica nessa coisa dessa coisa de todo mundo pensar diferente, né? Que não tem problema, mas quando não tem respeito, complica, né? O cara acha, Asai não é karatê. Eu já vi gente rejeitar o Asai. Gente que segue ali, Kanazawa, olha o Asai, não, muita firula. E aí? Chamar o que o Asai está fazendo de firula, só porque não se identifica, pelo amor de Deus, né? Aí eu, me desentendi com a pessoa que falei, cara, não é possível, porra. Tá falando que o cara tá fazendo firula, qual é o tempo de karatê que o cara tem, né? Aí o Otávio nos disse aqui, sim, também vejo as outras linhagens, mas como seguir uma linha, sigo a Nakayama. O karatê depois dele modernizou. Mas aí que tá, né, Otávio, o que acontece? O Nakayama trouxe a ótica dele, né? Que trouxe muita coisa boa, trouxe um avanço, ninguém pode negar. Mas a partir do momento que só olha para frente e não busca nada lá atrás, aí é complicado, entendeu? E só vendeu uma imagem e um modo de ser muito japonês, né? São visões diferentes do mesmo golpe. Sim, exatamente. E eu, particularmente, aceito todas. Se você vai aqui e me mostra, pessoalmente, uma aplicação da JKA, que por acaso faça diferente na SKF, eu vou aceitar a tua visão para mim também. Eu não tenho limite. Para mim, meu estudo pessoal não tem limite do Shotokan, porque é muito amplo, né? Agora, geralmente, Otávio, o que a gente vê são algumas rixazinhas, claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, que não faz a gente crescer,
Entendeu? Por exemplo, você segue Nakayama, eu mais o Kanazawa, né? Mas como eu disse, gosto do Asai, estou sempre olhando. Mas oficialmente sigo ali o Kanazawa, SKIF. Pô, pra mim, quem não é SKIF, mas é Shotokan, é legítimo. Eu quero conhecimento dessas pessoas, eu estou aberto, né? Mas tem gente que não é assim, que só gosta de seguir uma linha, né? Aí realmente fica complicado. E o pior que isso, Otávio, é quando criticam, né? E é incrível, por incrível que pareça, o pessoal da JKA foram as pessoas que eu mais achei assim, radicais com essa ótica, né? De que se não concorda, né, com aquela linha, aí diz que, sabe, que não é original. Aí ele botou sim, concordo, Otávio, né? Aí disse sim. Por isso o Karatê não decolou como o Jiu-Jitsu, divisão. Exatamente. É o que eu falo, né? A base desse trabalho, né, Otávio? Não sei se você já me acompanha há mais tempo, mas nessa fase da quarentena eu tenho trazido esse meu trabalho com mais intensidade para o Instagram e fazendo lives diárias, de segunda a sábado, né? E a base desse trabalho, né, é o intuito de unificar mentalmente a todos nós, nas nossas escolas, né? Conhecer pessoas, me apresentar para as pessoas e assim vai. E mostrar a minha ótica de treinamento, o que eu trago, né? O que eu faço e tudo, por que faz bem para mim, esse treino que eu tenho paralelo, ou seja, quando eu falo paralelo, eu digo que eu não abandonei o treino tradicional, né? Se eu pegar tudo que eu aprendi no tradicional, não treino mais Kihon da SKI, não treino mais o kata ao modo SKI, vou começar a inventar, aí eu sou picareta. E não é isso, né? A questão é, eu geralmente eu exponho, vamos botar assim, o flashes dos meus treinos para que as pessoas conheçam, tá? Mas a base do trabalho em si, ela é essa coisa de pensar fora da caixa, entendeu? E esse pensar fora da caixa, muitas vezes, para determinados grupos de pessoas, já está demais, não pode pensar fora da caixa. Porque quem é você? Pô, mas você é só um faixa preta, ninguém te conhece. Você não está no hall dos campeões do karatê, competição. Você, sabe, não, entendeu? É uma coisa paralela a isso. Eu não esquento com isso. Então quem está aberto para ouvir, ouve e tal. Quem não gosta, não gosta. Eu só acho assim, não precisa xingar, tacar pedra e tal, só ignorar, né? Mas eu sempre nesse trabalho eu falo, cara, é união. Não interessa, o cara é JK e o outro é JKS. Cara, pelo Karatê tem que haver união, porque é justamente isso que você falou. O pessoal do Jiu-Jitsu, eles têm as rixas entre eles, mas quando atacam o Jiu-Jitsu, eles se unem. Aí eles lutam pela mesma arte marcial. É isso que nós não temos. É por isso que você falou isso. E tá certo, entendeu? Aí você colocou, sim, o Karatê tradicional. E a palavra tradicional também ela pode ser mais ampla do que tradicional engessado, né? Então, quer dizer, é muito complexo tudo isso. Fora disso, não é karatê. O que é errado, o que é errado, tudo é karatê, sim. Sim, sigo você, adoro seus conceitos. Que bom, muito legal, porque é tanta gente, Otávio. Parece que não, né? O meu canal, acho que ele está com 580 inscritos, uma parada dessa. Pelo tempo que eu tenho de canal no YouTube, poderia estar com muito mais inscritos e tal, mas já que você me acompanha, você deve saber e perceber que há um boicote, né? Aquele pessoal que gosta disso, do sensei fulano, sensei ciclano, acaba, né, não me seguindo e também enchendo a cabeça, não vê não, blá, 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 né? Eu acho que todo mundo perde, eles perdem, eu perco, porque eu também deixo de conhecer essas pessoas, o conhecimento delas e assim vai, né? Sim, pensar fora da caixa. Ronaldo Usa, o Alex também que entrou aí, então, Otávio, é basicamente isso, sabe? Por exemplo, Otávio, eu não gosto de seguir para mim a metodologia da JKA no sentido de praticar os kata na ótica da JKA, né? Eu prefiro da SKIF,
determinados modos de levar o karatê, né, de executar. Eu prefiro realmente SKF, ou a própria JKS é muito legal também, mas eu observo Naka Sensei, entendeu? Qualquer cara da JK, entendeu? Porque sempre tem técnica, até porque da JK é que saiu o resto, né? Então o problema é a mente fechada das pessoas. Tem gente que rejeita uma escola da outra, entendeu? Eu tive a honra de treinar na JK em Tóquio, olha que legal. E na Hotsugan, né, com o Sensei Nakayama. Legal, já é uma experiência de vida grande, né? Assim, já é um Sensei, é Sensei Otávio, pelo visto. O próprio Naka, exatamente, tem muita coisa para passar, né? Quem somos nós para criticar esses homens? O que eu acho assim, a gente sabe o que a gente quer de linha para seguir, né, Sensei? Então, a gente olha e fala, cara, porra, tipo, pô, me identifico mais com essa escola. Mas o que o Naka está mostrando ali é Shotokan também. Eu quero o conhecimento que ele tiver para passar, né? Porque a partir do momento que o cara se fecha, né, o Sensei Otávio, a gente vê orgulho, né? O cara tá ali fechado só na escola dele, né? Vai em todas as áreas, exatamente. O Naka, eu percebo que ele está fazendo uma busca, né, aquela jornada, que é o mesmo caminho que o Kanazawa e o Asai fizeram, né? O Kanazawa estudou o Goju Ryu, mais de um estilo de Shorin Ryu, já disseram, né? O Judô, que veio antes na vida dele do Karatê, né? Do que o Karatê, o Aikido com Gozo Shioda, nesse período, né? Que ele chama, Nakayama Sensei chama Gozo Shioda do Aikido Sensei, né? Para dar aulas para os instrutores, o Kanazawa se interessa bastante ali pelo Aikido, deixa encantado o Sensei Gozo Shioda e eles, né? Ele vira aluno também de Aikido do Sensei Shioda, né? Ele falou que não demorou para ele se filiar à escola. Então, o Sensei Otávio, né? Eu acho super válido, eu acho super legal todo esse estudo, toda essa bagagem que as pessoas têm, porque no final das contas só refina o que a gente já estuda, né? Quem é karateca e tem determinado amor ali pela arte, né? E tem determinado já um tempo de prática com um determinado estilo de karatê, o cara pode estudar outros estilos, mas ele vai estar sempre se sentindo mais vinculado àquele primeiro estilo que ele estudou, né? Então eu acho que isso tudo é um processo normal. Então quando a gente busca, né, observa, por exemplo, nessa minha busca eu observei muito do que tinha na linguagem chinesa, no Goju Ryu, que eu estava vendo dentro do Shotokan. E aí é que eu vi a diferença de pensamento do japonês mais ao modo Nakayama para o japonês modo Kanazawa e Asai. Né? Eu vi que eles se permitiam mais. Né? Até quem diga que o Sensei Nakayama gostava muito da cultura chinesa. Ele teria pego determinados detalhes até de um estilo de Kung Fu. Não sei se há comprovação sobre isso. Né? Não duvido, mas não deixou explícito. Acho que o Kanazawa e o Asai deixaram mais explícito isso, né? Todo mundo tem algo para doar, exatamente, né? Inclusive, cada um de vocês que geralmente está aqui na live e acompanha esse trabalho, tem muito para me passar também, né? Porque o karatê é maior que todos nós, entendeu? Pô, tem gente que volta e meia tá aqui, você deve ser um, né? Bem mais graduado que eu, que tá aqui acompanhando na humildade, tem um budô do cacete, vendo um faixa pretazinho aqui falando. Eu acho legal isso, né? Porque vocês atingiram um estágio de perceber que o karatê é maior que as pessoas, que o karatê ele é muito intuitivo, que vai variar, né, de ser humano para ser humano, percepção, né? Que ninguém está garantido por DANs, né, por graduação. Então a gente soma. Então, como não é, o Sensei Otávio? Como não aprendermos mutuamente, né? Como não termos nada para doar e para, né, absorver, né?
Então eu acho muito legal. Agora, quando a gente para pensar no pessoal da visão radical, né, o Sensei Otávio, é complicado, né? Porque não tem essa união que você falou, que é o que eu sempre falo. Olha, o pessoal do Jiu-Jitsu é unido, com todos os defeitos, sem Budô, sem isso, sem aquilo, né? Alterando nomes das técnicas japonesas para nomes, sabe, mais chulos, né? Hadakadime vira Mata-Leão, Morotegari vira Baiana, né? E assim vai, aquele mão de vaca, sabe, umas coisas assim. Além disso tudo, né, é difícil você ver um cara do jiu-jitsu que tenha Budô. Quando tem, ele teve um contato com o judô, né? Paralelamente pratica judô, né? Mas com todos os defeitos dele, eles são unidos. E a gente acaba não sendo, né? Eu acho triste isso, né? Tanto que os mestres não usavam Dan nem faixa coral. É muito ego. Vocês aí, eu vou lhe falar uma coisa. Eu acho tão complexo, eu até entendo, né? Essa coisa do usar Dan, né? A crítica eu entendo, né? E deixa eu explicar. A crítica de quem fala, pô, muita vaidade, né? Usar esse tipo de faixa, porque lá no Japão, dentro do Shotokan não tem e tal. Na minha escola, da onde eu vi, né? Eu vim do Jujutsu Sagara, que não usava, né? Listra na faixa, nem muito menos faixa coral. Benedito Nelson e o meu sensei. Benedito Nelson, o Mão de Ferro, você deve conhecer, já falecido, inclusive, ganhou dos alunos a faixa coral, né? E ele, paralelamente ao Shotokan, era graduado em Goju-Ryu, né? E judô, jiu-jitsu, essa área aí também. Capoeira e tal. Com relação à faixa coral que se vê por aí, algumas fotos que podem vazar do Sensei Benedito usando, né? Parece que ele ganhou e usava, né? Porque não pode ficar tranquilo, você pode ter crítica, não tem problema não. Eu vou só explicar uma outra ótica que me foi passada, né? Então, com relação a isso, era mais para agradar os alunos, não porque ele se sentia, né? Não, eu tenho que mostrar essa faixa coral aqui porque eu sou mestre, não. O que eu percebi, né, era isso. E o Dan na faixa, ele usou durante muito tempo, ele sempre usou. A ótica que ele nos passava na escola, né? E o meu sensei passou na época, que também eu cheguei a usar, né? Quando eu me desliguei da escola, falei, cara, não faz sentido ficar usando, né? Isso era uma particularidade adotada naquela escola de Shotokan, né? Como existem outras por aí que adotaram, né? Mas a alegação da escola é o seguinte, quando você bota o grau na faixa, você tem que sustentar aquilo. Quer dizer, é uma outra ótica. É mais fácil alguém ver e falar, pô, mas tá inventando, não tem isso no Shotokan. De fato, não tem no Shotokan. De fato, há quem use por vaidade as listas na faixa. Isso sim. Mas também pode existir esse outro lado, alegado pelo Sensei Benedito. Porque se o cara tem 3 ou 4 listas, né? Ele está ali com um cara que só tem uma, ou seja, um Shodan. Se ele não estiver treinando, estiver relaxado e está ostentando para lá e para cá aquelas 4 listas aqui, fizer um comitê com um cara lá e levar pior, vai pegar mal para ele. Então ele sempre usou as listas na faixa como uma autocobrança. Olha só a ótica, né? Não é Sensei, era a ótica, né, do Sensei Benedito, que foi passada para o Sensei Kung, que era o meu professor. Então lá eu olhava aquilo e falava, não, faz um sentido, né? Realmente lá fora não faz sentido. Né? E como tínhamos paralelamente ali um contato, né? Poucos, não vou dizer ninguém, mas da minha turma ninguém se formou faixa preta em Goju-Ryu, né? Nós teríamos ali um conhecimento para ser aceito como faixas marrom e tal. Alguns talvez, né, a preta e tal, mas ninguém formalizou nada dessa turma a qual eu pertencia. Alunos mais antigos, como o meu próprio professor, chegaram a preta. O meu era segundo dan de Goju-Ryu paralelamente, né? E tem um aluno, o sensei Fernando Portela, ele seguiu a linha do Akamine ali, porque o Goju-Ryu
que o Sensei Benedito estudou, né, era do Wakamin. Depois é que ele, de um modo oficial, né, ali, de boca, oficial de boca, né, tipo, se transferiu para IKGA porque estava ficando mais trabalhado do que, né, o Wakamin, que foi uma linhagem que foi ficando mais rara, né. Então ele acabava tendo contato com as duas linhas de Goju-Ryu. Acho que o Sensei Benedito, né, ele era, se eu não me engano, o quarto dan de Goju-Ryu, né, e o oitavo de Shotokan, se eu não me engano, né. E então existe essa alegação, você entende, o Sensei Otávio? E o que acontece? Eu entendo isso. Por exemplo, na minha, eu tendo uma porta, né, tô sem portinha para dar aula, mas se eu tenho uma porta, não vai ter listra, não vai ter faixa coral, nada disso. Mas eu sei entender por que tinha na linhagem de onde eu vim, entendeu? É isso que eu coloco. Então, quando as pessoas falam que é só vaidade, eu conheço um argumento diferente, né? Que quem acha que é vaidade, que nada, é vaidade mesmo, não vai acreditar. Mas eu entendo essa outra ótica, né? Eu, quando fui a Tóquio, não tinha colorida, era branca e preta. Veio depois de anos a colorida, tá vendo? Então nós temos aí o Sensei Otávio, deve ser, ó, bem veterano, é uma honra estar aqui com a gente. Boa tarde a todos aí. Sensei João Ribeiro. Nossa, eu olhei e parecia outra foto, Sensei. Boa tarde. Sensei João Ribeiro aí da SKF também. Então, Sensei Otávio, quando eu conheci essa outra ótica lá dentro, na Sensei Flávio, inclusive, que volta e meia está aqui conosco, também é da linhagem do Benedito, né? Ele é aluno do Sensei Dragão, que é o Mauro Gomes. Ele também conheceu isso e ele já esteve bastante em grupos de WhatsApp e tudo, né? E ele fala, pô, cara, já teve grupo de WhatsApp que nem eu quis atacar quem usa lista na faixa, isso e aquilo, faixa coral, tá? Só que eram pessoas que eu tinha, que tinham conhecimento que o Benedito usava, mas ficavam fininhos na frente dele. Ficavam fininhos. Não falavam, né? Em respeito não só ao conhecimento, como ao tempo de prática dele, né? Então a gente olha assim e fala, cara, pô, o cara é antigão e usa. O cara é respeitado por determinados professores japoneses de karatê, né? Boa noite aí, Juliette. Seja bem-vindo. E usa, quer dizer, ele deve ser muito bem resolvido. Inclusive, ele argumentou uma coisa muito cômica uma vez. Que alguém fez uma crítica dessa, ele virou e falou, olha, a minha faixa nunca bateu em ninguém. Aí ele entendeu, né? Tipo, pô, a qualidade é minha técnica, não do que está de listra na faixa, disso, daquilo. Ficaram quietos, né? Então o Sensei Benedito, ele era um profissional de karatê ao modo antigo, né? Aprendeu essa linha aí da JK, né, Sensei Otávio, também. Posteriormente adotou SKF porque ele também esteve no Japão, né, nos anos 80, né? Não sei se 84, 85, não sei, 83. Foi antes de 86. Por quê? Porque quando ele volta do Japão, ele comenta com o meu sensei, o Sensei Kung, né, que é o Carlos Henrique, foi o primeiro discípulo dele, né? E ele comenta com ele que tinha visto uma aula de um cara lá na JK, magnífica. Falou, nunca vi um cara igual no karatê, nunca vi no mundo. E a aula dele enche. Tempos depois, em 1986, ele vira para o meu sensei e fala, você lembra daquele cara que eu te falei? Que enchia, que ele mexe lá? Pois é, tá vindo aí. O Furushô está trazendo. Né? Porque para ele era Furushô, né? Porque o Furushô veio até depois, né, do Sensei Benedito. O Benedito é mais antigo do que o Sensei Furushô. O Sensei Furushô está trazendo ele aí. Então, pô, cola nele e pega o programa de aula dele. Foi o que eles fizeram, né? E obviamente depois que o próprio Sensei Furushô fixou a SKF aqui no Rio de Janeiro e Brasil, eles tinham, né, uma comunicação com o Sensei Furushô, por terem vindo ali, no caso, Sensei Furushô e Sensei Benedito vieram do Sensei Sagara. Então dali foi fácil eles pegarem os detalhes do programa, né? Porque o Sensei Furushô sabia, né, e recebia o material direto, né, da SKF. Então provavelmente ele foi se aperfeiçoando também pós-partida, né?
porque ele parece que ficou um mês aqui no Brasil, né, o Sensei Kanazawa. Nesse um mês o meu mestre conseguiu treinar direto com ele, né, o meu sensei. Mas é o que eu acredito, né? Mesmo que você fique um mês, o programa da SKI é grande, né? Como de todas as escolas. Então ele pegou tudo que tinha que pegar pessoalmente com o homem, mas depois deve ter pego alguma coisa, né? Para formalizar ali o nosso programa de treinamento na época, porque ele não era vinculado no papel oficialmente à SKIF, o meu sensei. Né? O Sensei Furushou chamou ele muitas vezes para se filiar lá, para estar nas cabeças da SKI, porque ele era um cara antigo também, né? O meu sensei. Mais antigo até do que o próprio Sensei Furushou, como aluno do Sensei Benedito. Né? Para você ver como é que é complexa a coisa. Ryukyu Us, estudante aí de Goju-Ryu, faixa preta também. Então, a gente, o pessoal dessa escola, né, do Benedito, achou mais interessante a ótica do Kanazawa, que na época realmente ele, diante dos outros instrutores, se destacava bastante. Né? Eu lembro que o Sensei Benedito, eu não sei qual foi a sua impressão, né, o Sensei Otávio. A impressão do Sensei Benedito sobre os japoneses foi que sim, uns eram realmente anos-luz, mas outros eram tipo assim, grau de naturalidade, fazer um comitê com eles, né? Não tinha uma coisa absurda como ele achou que todo mundo fosse lá no Japão. Né? Ele falou, não, uns são o Kanazawa, esse, aquele, são impossíveis, são bem distantes tecnicamente da gente. Estão num grau de compreensão bem maior. Agora, esse, aquele, de resto tem muita gente comum, né? Para o grau de conhecimento, né? Ah, viu? Tá aí, ó, pessoal aí, ó. Sensei Otávio está constatando que não basta ter olho puxado para estar anos-luz de nós, né? Ele esteve no Japão ainda com o Sensei Nakayama vivo, né? Ou seja, bastante tempo atrás, assim como o Sensei Benedito esteve lá, entre outros, e constatou que tem japonês que a gente faz frente, tem uns que estão anos-luz porque tem uma peculiaridade técnica ali, né? Um aprofundamento, como era o Kanazawa na época, o Asai. Tinha os férias e tinha os normais, tá vendo? É um local, né, que a gente se desenvolve, né, provavelmente, né, Sensei, com pessoas excelentes e outras quase que iguais a nós, né? Bem legal isso. Essa oportunidade que vocês dessa geração, né, não sei, talvez venha depois sim do Benedito. O Benedito fez parte da lista dos 15 primeiros faixas pretas brasileiros, né? Muito antigo. Então, talvez, né, como aqui no Brasil, exatamente. Tem gente que está anos-luz de mim, tem gente que está igual. Normal. Eu acho isso, né? Tem gente que tem menos compreensão, outros têm mais, outros estão iguais, né? Mas é porque o pessoal tem muito disso, né, Sensei Otávio? De colocar num patamar o japonês de um modo geral, e não é assim, né? É meio que fantasioso isso, é coisa de filme, né? Aquela coisa assim, talvez seja uma lendinha assim urbana, muito pela perspectiva do filme, dos filmes, as perspectivas, né, de a gente comparar os nossos professores japoneses aqui, né, conosco, que tínhamos zero conhecimento de karatê quando eles trouxeram, né, e também não é assim. Né? É o que eu costumo falar, falei até na live de ontem, que inclusive deixa eu dar uma satisfação. A live de ontem caiu aqui, ficou pausado, eu não consegui retornar, né? E se eu fosse começar uma outra live ia ficar confuso o negócio, né? Então eu preferi cancelar ali a live, encerrar, né? Ah, Sensei Inoki, famoso Inoki, né? Que é irmão do Sensei Sagara, né, Sensei? Se eu não me engano, Sensei Inoki é irmão dele, né? Que a minha linhagem acaba vindo, eu sou do Rio aqui, mas venho lá de São Paulo, Sensei Sagara, Sensei Benedito, os dois, o Sensei, obviamente, Sagara japonês, Benedito paulista, vem para o Rio e ensina ao Sensei Carlos Henrique, que é o Sensei Kung, que é carioca, e aí chega aqui no Rio, no caso, a linhagem. Até porque ele se estabeleceu aqui, né, o Sensei Benedito. Marcelo Jesus, Sensei Marcelo Jesus. Eu não conheço o nome de cara assim não, Sensei. Parece que é o Inoki, Sensei Sagara, e tem mais um,
que é um altão, mais de luta livre, se eu não me engano, famoso. Ele esteve com o Lyoto Machida também, agenciando ele, se eu não me engano. É, todo brutão, grandão, altão. Eles são 3 irmãos, se eu não me engano, Sensei Otávio. Se não me engano é isso. E aí é isso, entendeu? Eu acho que se a gente depender desse separatismo, dessa luta de egos, né, Sensei? Onde é que a gente vai chegar? Aonde que a gente vai chegar, né? Se não tiver união. Então a minha pergunta hoje, né? Apesar de não ter um tema, não estabeleci um tema hoje, geralmente eu estabeleço para todos os dias um tema, é essa, cara. Cadê o futuro do Karatê com tanta divisão, né? Porque, por exemplo, eu aprendi com o Sensei Kun, né? A linhagem do Benedito ali, com a ótica do Kanazawa, o programa do Kanazawa. Obviamente a gente tinha coisas do Sensei Sagara, mas sempre foi uma ótica marcial. Continuidade da luta do solo, né? Minar o adversário, bate aqui, bate ali, aquela coisa, visão marcial, né? Então não se pode dizer, eu nunca tive contato, por exemplo, eu pessoalmente, com karatê esportivo. A minha escola até teve, antes de eu começar a estudar lá, né? As Olimpíadas iam trazer o foco na ótica esportiva, né, o Sensei Otávio? E o pessoal do karatê marcial, né, ia ter que pegar uma carona aí para mostrar, olha, gente, não é só o lado competitivo. O lado competitivo tem suas limitações esportivas, como é de se esperar, né, pelo o grau de periculosidade do karatê e tal. Então, né, não pode fazer isso. Você, né, faz o ippon lá, mas tipo sem acertar de cheio, aquela coisa, mas o karatê vai além, né? Não mas Sensei, eu acho que ia acabar unindo só para esse propósito, entendeu? Eu acho que quando a gente fala, quando eu pessoalmente, né, particularmente, falo de união no karatê, eu penso, Sensei Otávio, que a união que eu esperava, né, que eu gostaria, que eu acho que eu não vou ver, não sei, é a união que envolve o respeito pelo trabalho do outro, né? Independente se está todo mundo na mesma direção, e ótica da técnica. Porque quando a gente observa o karatê, Sensei, o que eu percebi, né, é que é uma amplitude de possibilidades de aplicações de técnicas que, por vezes, você pode enxergar uma ótica que o indivíduo, que também pratica, às vezes até ao mesmo tempo que você, né, Sensei, não enxerga, ele não consegue enxergar a ótica de uma aplicação ali. Não, isso aí já não é mais karatê. Ah, mas por que não? Né? Cada um vai saber onde aperta o seu calo, cada um tem um biotipo diferente, cada um tem um gestual, né, diferente. Né? Então, se eu faço uma combinação diferenciada, eu não tenho usar o que, e daqui eu já, né, bati aqui já uma washiemp, né? Pum, pum. Não é karatê Shotokan, porque geralmente o cara quer só acabar com um golpe só. Sabe esses detalhes, Sensei? É isso que eu falo, né? É isso que eu falo. Então, poxa, o cara tá me mostrando uma ótica ali que eu não me vejo aplicando aquela ótica ali, né? Aquela determinada ótica, né? Então, eu não concordo que aquilo, para mim, encaixe bem, né? Para o modo que eu enxergo a mesma técnica. Mas eu não posso chegar e falar que aquilo ali não é karatê. Eu posso falar que aquilo não é karatê se o cara não der um kiai, não entender o princípio da coisa, se o cara não usa quadril, né? E aí quando a gente fala no quadril, não precisa ser um quadril que só falta, né, ir sozinho, de tanto que tá solto. Mas a técnica, né? A força vindo do chão, a explosão do golpe, tudo alinhadinho, direitinho. Se tá tudo ali, continua sendo karatê, né? Agora, se o cara alterou isso, aí já não é mais karatê como a gente sabe. Eu acho que a avaliação da maioria das pessoas, Sensei, é mais radical, é mais pesada, né? O cara tem que ser só a arte de um golpe só. Tá, legal, mas se eu não derrubar o cara do boxe, né? Eu vou esperar defender com útil que um soco curvo. Eu não vou ver uma outra situação aqui de defesa. Entendeu, Sensei? Então é a versatilidade mental que às vezes eu olho assim, cara,
Eles são grandes mestres. Até às vezes o cara que está me criticando, ou criticando alguém que vê dessa forma, às vezes o cara sabe mais que a gente, o cara tem anos de estudo e não consegue enxergar dessa forma. E aí ele vai à pedreja, quer dizer, é esse tipo de união que eu gostaria de ver, entendeu? O Sensei Otávio botou perfeito, não existe golpe errado, derrubou, né? Por isso o Bunkai, você pode interpretar, é mesmo, o Sensei Sakai Buzuki, né? Ele certa vez ele falou num dos poucos vídeos, parece que ele só tem um vídeo online, uma coisa assim. Ele fala, não existe, isso foi até numa entrevista, se não me engano, escrita, né? Não existe o Bunkai absoluto. O Sensei Nakayama era um grande estudioso do Bunkai, ele falou. Conheci ele falou. Mas não, todas as conclusões que ele chegou são excelentes, né? Mas não são as únicas. Quer dizer, isso abre um leque pra gente, Sensei. Maravilhoso, né? Sensei Paulo Henrique, seja bem-vindo aí, Sensei Paulo Henrique. Boa tarde. Então eu acho, né? Renzoku Waza aí, o Ryukyu falou. Exatamente. E aí a gente vê que é muito dividido, né, Sensei? O Ryukyu aí que está conosco aqui, ele é do Goju-Ryu, né? E o que acontece? Ele segue uma linha, né? A Meibukan segue outra, a Ikaja outra, a Seigokan outra, aí tem aquela divisão, não, Goju Japão, Goju Okinawa, né? A Higaonna segue outra, e assim vai, né, o pessoal, né? Para mim todo mundo é Goju-Ryu, mas cada um defende a sua bandeira, né? E eu já acho que teria que ser assim, cara, eu defendo, em primeiro lugar, o estilo. Se aquela escola ali tem uma determinada visão, aplicação, etc., de uma técnica que temos aqui diferente, cara, eu quero aprender aquela ali também. Eu não tenho que apontar o dedo, você inventou, o professor da tua escola inventou moda, isso aí não é Karatê Shotokan, então isso aí não é Goju-Ryu, Miyagi não fazia, então... Cara, eu acho assim, tudo é evolução, entendeu? Sensei Otávio, Ryukyu, Sensei Paulo Vitor, Alex, Rodrigo, para todos vocês, né? A Juliette. Eu acho isso, sabe? Eu acho que essa visão curta de querer defender siglas, bandeiras, logos, escudos, eu acho que isso é menor do que o Karatê. Acho que o Karatê é maior que isso. Sensei Bruno Big, outro mestre aí de Karatê, beleza. Eu acho que é tudo pequeno perto do Karatê, defender escudos, né? Sensei, seja muito bem-vindo aí, uma honra como sempre. Eu acho que o Karatê é muito maior, né? Sensei Bruno, por exemplo, gosta muito do Sensei Asai. E eu já vi vídeos dele treinando coisas que o Sensei Asai ensina, né? Os vídeos dele antigos. Então, quer dizer, é vivenciar, né? Já vi vídeo dele lutando com o Comitê, é porradeiro, entendeu? Então estuda a fundo aí, mas eu duvido que o Sensei Bruno seja fechado para qualquer ensinamento do Kanazawa, né, do Yahara, mente aberta, né? Inclusive faixa preta de Jiu-Jitsu também, Sensei Bruno, né? Então por aí a gente vê que, cara, se a mente é ampla, a compreensão do que a gente pratica amplia junto. Agora, se a gente acha que o que a gente pratica, né, é intacto do fundador até hoje, que é uma mentira, mas a gente está acreditando naquilo, e acha, né, que não teve, ninguém meteu o bedelho de lá para cá até chegar na gente, e que ninguém meterá bedelho daqui em diante, a gente se ilude, porque o processo é evolutivo, né? Sensei, sou Shodan, de Goju, mas também sou o primeiro Kyu de Shotokan. Estudo Shotokan com o Sensei Joseli, né? Eu acredito no Karatê. Exatamente aí. Novidade para mim, Ryukyu. Isso aí eu já não sabia. Você também é no Shotokan, bem legal. Bem legal, porque aí tudo que a gente falar aqui você também entende, né? Porque geralmente o pessoal do Goju é fechado no universo dele, do Shotokan no universo dele, e o nego acaba não interagindo. Mas eu penso assim, sabe? Eu acho que Karatê é um só. Quando eu faço aqui um Tenagashi o quê? Eu boto um HD, pá, né? É Shotokan, tá lá. Mas fica bem a cara de Goju-Ryu, né? Essas coisas mais Kakuto, né?
aplica aqui, pá, né? Um teosal aqui, pá, né? Fica mais a cara, né? As técnicas de mão aberta, né? De um modo geral, sempre ficam a cara do Goju-Ryu, mas está lá a possibilidade, né? Talvez seja esse o ponto que eu sempre estou querendo dizer, que eu não acredito só nesse ponto só rígido, só Go, né? Só contração, né? Eu acredito na contração, né? Contração, tá, e expansão de uma forma que a fluidez eu vejo como uma expansão, né? Por isso que eu acho muito que o paralelo de Goju com expansão e contração, né? Evolui. Se você ver os filmes antigos do Funakoshi, é bem diferente de hoje. Pois é, né, o Sensei Otávio? Eu vejo mais ali um Shorin Ryu, né, se transformando no que viria a ser o Shotokan que a gente pratica, né? E Sensei Otávio, Sensei Bruno, gente, olha, eu acho maravilhoso todos os estilos, inclusive o próprio Goju Ryu e tal, mas o Sensei, o Sensei não, mas o Shotokan, eu acho que ele é um estilo tão amplo. Tantos mestres, sabe, vislumbraram pra gente um Shotokan tão amplo, que eu acho que é um dos estilos que mais, né, pode ter um leque amplo. Porque ele pode dominar o aspecto da distância, né, mas ele pode saber encurtar a distância bem, projetar, derrubar, fazer várias coisas, entendeu? Eu acho tão fantástico, né? Não que os outros não façam. Sensei Asai está dizendo o Sensei Bruno aqui, ó, é uma lenda, assim como o Sensei Yahara e Kanazawa. Acho que todos os treinamentos eficazes são válidos. Meus treinamentos são bem diversificados. O karatê jamais deve ser engessado. Até porque nem todos os adversários são iguais. Exatamente, né, Sensei Bruno? Que já é um Shihan aí, pô. Eu acho bem por aí mesmo, o Sensei Bruno, o Sensei Otávio. Eu acho que é amplo, né? O que eu acho engraçado é isso. Tipo, quando o cara se fecha numa mentalidade, muitas vezes, né, Sensei Bruno, Sensei Otávio, o cara está vivendo a verdade da escola e a verdade de um determinado professor, né, que propagou uma ótica. Só que quando a gente percebe que dentro dessa uma ótica existem várias óticas que podem ser seguidas, que vão ter a ver com a nossa personalidade, eu acho que é aí que a brincadeira fica legal, né? Eu penso dessa forma, né? Então, a gente é do Shotokan, nós somos. Então, se a gente não olhar, se discordarem, podem falar. Se a gente passar a vida inteira em termos de karatê, não com relação ao judô, jiu-jitsu, né, ou mesmo qualquer estilo bom de kung fu, não estou falando só com relação a isso não, mas em relação ao karatê, se a gente passar a vida inteira fechado só no karatê Shotokan, se a gente se permitir ver todas as óticas de todos os mestres, todas as aplicações do Shotokan, a gente se defende bem a vida inteira, só com o estilo de karatê, né? Em termos de luta em pé, principalmente. E vai achar uma visão muito completa, que vai de encontro com o Shitoryu, com o Shorin-ryu, com o Goju-ryu e assim vai. Quando a gente se permite, né, olhar para esses outros estilos, fica melhor ainda, obviamente. Mas o Shotokan, o próprio Sensei Daniel Santos sabe muito de Goju-ryu, né, mas também faixa preta Shotokan. Ele falou, olha, o Shotokan visto dessa forma ampla, ele não deixa a desejar em nada para o Karatê de Okinawa. Tem tudo lá. Só que se o cara só segue a linhagem Sensei Nakayama, JKA, algumas coisas realmente ficaram distantes, né? Que é aí que eu vejo, na minha ótica, talvez o Sensei Bruno pense igual, o Sensei Asai e o Kanazawa, o Sensei Kanazawa, resgataram muita coisa pra gente, né? E assim a gente tem visto, né? Então eu acho legal isso, esse tipo de bate-papo aqui, a gente enriquece, né? Que a gente constata, né? Eduardo Guerreiros, né? Os boa tarde, parecia Guerreiros, não deixa de ser, tá aqui dentro, né? Tá aí nessa live, só tem gente que pratica. Então eu acho isso. Eu acho que uma ótica só, como treinamento de vida de karatê, eu acho lamentável. Como uma
linhagem para seguir formalmente, para você educar pessoas, né, para você fazer, treinar pessoas para levar para sua federação, para sua escola no caso, aí sim, que se siga uma, né, mas o que vai rolar dentro da sua escola, que seja o Shotokan de modo amplo. Olha, nós somos aqui SKIF, mas ó, Sensei Asai ensina isso, 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 né? Por isso que às vezes não é jogo um indivíduo ser instrutor da escola. Muitas vezes o cara fica muito preso àquela escola, não podendo aparecer publicamente falar nada, não podendo quebrar nem dentro da escola dele o protocolo da escola. Aí eu acho que limita um pouco, né? O Sensei Bruno nos disse aqui, interessante o que o Sensei Naka vem fazendo nesse resgate às raízes do Shotokan-ryu. Exatamente, né, o Sensei Bruno? E se a gente repara, ele está fazendo o que o Sensei Asai e o Kanazawa Sensei fizeram lá atrás, né? E a mente deles ampliou de uma forma, né? Eu gosto muito de um Sensei que eu vou citar aqui, que eu sei que o Sensei Bruno, né, gosta muito dele, e eu e ele achamos que esse Sensei é o melhor de todos nós, né, na atualidade. Que é o Sensei André Bertel. Eu acho que o Sensei André Bertel é um cara fora de série, né? Falar nisso, Sensei Bruno, eu vou mandar uns takezinhos do Sensei Bertel, que ele tem umas passagens interessantíssimas. De repente você já viu, de repente não viu. Se não viu, vai ser lucro, né? Se já viu, não custa ver de novo, que dá gosto de ver, né? Ele tem umas finalizações muito legais, né, no chão. Ele tem umas conclusões muito legais. A parte de Bunkai do Sensei Bertel é muito boa. A explosão, pelo amor de Deus, é perfeita, né? E se a gente observar, eu posso estar errado, o Sensei Bruno me corrija, a impressão que eu tenho é que ele vai além do próprio Sensei Naka, o Sensei Bertel, né? Por ter realmente bebido na fonte do Sensei Asai, né? Direto, né? E, por exemplo, gente, eu vou entrar num tema polêmico aqui, exatamente, Sensei Bertel é top, fica à frente de muitos japoneses. Eu também acho, Sensei Bruno. Aí entra um pouquinho que eu falei antes aqui, que você não viu, Sensei, o Sensei Otávio, né? Que o Sensei Benedito, quando esteve lá no Japão, na JK, isso nos anos 80, ele falou, olha, nem todo mundo lá é fera não, tá? Tem uns caras que a gente faz frente e papa. Agora tem uns que estão fora de série. Ele citou o Kanazawa, que estava lá na época, né? Eu não lembro quem saiu primeiro, se foi o Sensei Asai ou o Sensei Kanazawa, que fez sua própria escola, né? Sensei Vinícius Anthony também tem uma visão grande, mesmo ele sendo tradicional. Pois é, o Sensei Vinícius Anthony também está trazendo uma contribuição boa. Se a gente negar, é sacanagem, né, Sensei? Tem gente que nega, tem gente que nega. Eu acho que ele mostra uma ótica boa, eu já vi alguns detalhes, ele se nega a entrar em determinadas áreas, né? Eu nunca vi ele falar muito dos golpes de dedo que nós temos, né? Aplicações diversas, que eu acho muito interessante. Inclusive conta aquela situação de luta agarrada ali, que Sensei Bruno sabe bem lidar com essa área, porque é faixa preta de jiu-jitsu, então ele sabe estudar o karatê diante do jiu-jitsu melhor que muitos de nós, né? Como faz o Sensei Flávio, que não é preta de jiu-jitsu, mas tem sempre um contato com um amigo dele, professor de jiu-jitsu, eles trocam muito karatê e jiu-jitsu, né? Então não vejo o Sensei Anthony entrando com essa parte de dedos que temos no Shotokan, né? De pegar, de fazer, né? De acontecer, puxa aqui, cabelo. Eu não vejo muito isso, que é bem karatê Okinawa, e tá no Shotokan, né? Mas ele tem umas coisas de passagem ótima, de neutralizar aqui e ali, muito legal. Sabe muito. Quem criticar é despeitado, né? Aí também não, criticar também não. Mas é só tipo assim, eu fico esperando e não vem esse lado que eu gosto de explorar também, né? Mas eu acho assim, o Sensei Bruno e o Sensei Otávio, que é uma soma. Eu acho que é uma soma de profissionais trazendo visão pra gente, né? E o karatê, como disse alguém aqui numa das lives, falou perfeito. Não sei se foi o João, um amigo nosso aí, que está sempre aí, não é faixa preta, faixa roxa. Ou se foi um outro amigo aí nosso. Mas que o karatê é um grande quebra-cabeças, né? E falou tudo, né? Porque é um quebra-cabeças, né? Pô, o tempo já está acabando aqui, ó. 26, 25 já está acabando.
Olha, gente, pô, o papo foi muito bom. Segunda-feira eu tô aí de novo, né? Eu acho que é isso. Eu tenho a honra de conhecer a Sensei Bruno, agora a Sensei Otávio, né? Tanta gente salgada, nem vi você entrar. Boa tarde aí, boa noite já, né? Mas amanhã eu tô aí de novo. Quer dizer, amanhã não, segunda-feira.